Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que nós fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, por tudo que tem feito, Senhor, e porque tu tens nos abençoado. E que tu venha, Senhor, estar sendo conosco, nos dando da tua bênção, nos dando da tua graça, nos dando da tua paz. E esteja conosco, Pai, falando aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que eu lhe peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Vamos lá? Oi. Paz, Ivone. Eu vou na hora certa. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre um texto que está lá em João, capítulo 4. É um texto que fala sobre uma mulher. Uma mulher samaritana. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 27. Diz assim: Senhor, posso ver que é um profeta. A mulher respondeu: Nossos pais adoravam nesta montanha, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. E Jesus disse: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira. Porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. A mulher respondeu: Sei que o Machia está vindo, isto é, o ungido. Quando ele vier, nos dirá tudo. Jesus disse a ela: Eu, a pessoa que fala com você, o sou. Naquele momento, os discípulos chegaram, eles ficaram admirados por Jesus estar conversando com uma mulher, mas ninguém lhe disse: O que você quer? Ou por que está falando com ela? E aí, alguém já tinha conhecido, já tinha ouvido falar desse texto? Ele é relativamente conhecido, embora seja pouco pregado sobre ele. Certo, Bia? Então, assim, tinha algum problema de Jesus estar conversando com uma mulher? Não. Não, teoricamente não, mas tinha um problema. Essa mulher era samaritana. Se nós chegarmos lá, lermos no versículo 5, diz assim: Chegou a uma cidade de Samaria, chamado Siquém, perto do campo de Jacó. Perto do campo que Jacó dera a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Então, Jesus, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. Era quase meio-dia. Uma mulher de Samaria foi tirar água. E Jesus disse a ela: Dê-me um pouco de água. Existia uma birra entre o samaritano e o judeu, embora todos eles fossem judeus. Sabia disso, Arlete? O samaritano era judeu. Sabia disso, Vilma? O povo de Samaria era judeu. Porém, quando Josué convoca o povo para uma batalha, o povo de Samaria não foi para a batalha e ficou lá. Porque eles ficavam antes de Jordão. 2 tribos ficaram aquém do Jordão. E a tribo de Samaria foi uma delas. Os samaritanos foram uma delas. E desde então criou-se uma birra, embora todos fossem judeus. E a partir daquele momento começou a haver discussão entre eles.
e houve uma divisão. Manja aqueles parentes turrão? É mais ou menos nesse esquema aqui. São irmãos, mas você na sua casa, eu na minha, está tudo certo. Não mexe comigo que eu não mexo com você. Era assim a relação de Samaria com o povo judeu, com o povo de Israel. E chegou a um ponto, essa confusão toda chegou a um ponto que eles nem se falavam um com o outro. Não se falavam, sendo irmãos. Tanto é que Abraão, quando Abraão faz a divisão, Jacó entra em Samaria e dá para o seu filho José um campo lá, em Samaria. Lembra de José do Egito? Lembra? Então, é esse José que ele está falando. José era filho de quem? Jacó. José era filho de Jacó. Ah, mas José não tomou posse desse terreno que Jacó deu para ele? Ele não, mas os filhos deram. Os filhos de José tomaram posse desse poço. Então, o que acontece? Jesus passa por Samaria, senta lá no poço, aí uma mulher vai lá e vai tirar a água desse poço. Aí Jesus fala assim para aquela mulher: olha, eu tenho sede. Me dê um pouco dessa água que você está tirando. Aquela mulher podia virar e falar assim: olha, eu estou tirando para o meu rebanho, eu estou tirando para a minha casa, é pesado ficar puxando lá o balde, a água que eu vou te dar vai fazer falta. Não, ela não respondeu nada disso. Falou: olha, você é judeu e eu sou samaritana, e aí um se fala com o outro, e aí agora na hora de pedir água você vem me pedir? Ah, puxa o balde aí e tira você mesmo. Ela não respondeu dessa forma, pelo contrário. Ela deu um pouco da água. E aí Jesus começa a conversar com ela. E chega um determinado momento que ela vira e fala assim: olha, o poço, ela disse: Senhor, não tem balde, o poço é fundo. Onde que se conseguirá água viva? Porque ele chega, depois que ele pede, ele fala, depois que ele toma aquela água, ele fala assim: olha, eu posso te dar água viva. Aí ela vira e fala assim: mas você não tinha balde para puxar nem essa água, quanto mais água viva. Como é que você vai puxar essa água para fora? Você não tem balde. Por isso que eu dei da minha água para você beber. E aí Jesus fala um texto para lá, que está lá em Isaías, abre para nós, Vilma, Isaías 12, 3. Isaías está para frente ou para trás? Isaías, isso, 12, 3. Tá. 12, 3. 3. Com alegria vocês tiram a água da fonte da salvação. É essa água que Jesus ofereceu para ela, a água viva. E disse: olha, você vai tomar dessa água viva. Ela falou: viu, mas como assim tomar dessa água viva? Aí Jesus responde para ela: eu sou a água viva, fonte da vida eterna. Por isso que ele fala, lá no versículo 12, você não é maior que nosso pai Jacó. Ele nos deu de beber através do poço que ele cavou. Da mesma forma o fizeram seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de águas em seu interior.
jorrando para a vida eterna. Quem é essa água? Você toma água, Bia? Difícil, né? Mas a gente tem que tomar água. Eu tomo bastante água, viu, Bia? E sempre tenho sede. Você toma água, né, Arlete? Tomo demais. E tem sede? Tem? Tem, Marlene? Tomava, não sei. A gente toma água e passa um tempo a gente tem sede. Mas Jesus diz que a quem tomar da água da vida eterna jamais terá sede. Quem é essa água? Eu A imagino palavra? que seja Jesus. Jesus. É ele. Jesus diz assim: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Quem é o único homem que ressuscitou, vejam, que ressuscitou e não passou mais pela morte? Lázaro ressuscitou? Ressuscitou? Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu de novo. Sim. Tudo bem? Jesus ressuscitou? Sim. Morreu de novo? Não. Não. Então, existem pessoas que ressuscitaram? Existem. A história, a Bíblia conta de Lázaro, conta de um moço, conta de uma menina que Jesus ressuscitou ela. Jesus não é o único na Bíblia, mas todos os outros morreram novamente. Jesus, não. E nós bebemos dessa água justamente, Bia, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele não morreu, está junto ao Pai, está à destra do Pai, intercedendo por nós, significa que nós estamos ligando a Ele, nós também temos direito à vida eterna. Morte e ressurreição para nunca mais morrermos. Novamente. Deu para entender? Dúvidas em relação a isso, irmãos? Dúvidas? Sabia, Ivone, que Jesus não foi o único na Bíblia que tinha ressuscitado. É difícil da gente lembrar, né, o nome. Só Jesus ressuscitou alguém ou não? Não. Quem mais? E os dois ladrões? O que deu deles? Eles morreram. Fisicamente falando, mas um deles entrou no céu junto com Jesus, porque Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Tudo bem? Sabe por quê, Arlete, ele foi para o céu junto com Jesus? Porque Jesus ainda não tinha descido ao inferno e tomado as chaves do inferno. E o outro, por que não foi? O outro. Provavelmente para o inferno. E está trancado lá até hoje. Sabe que eu nunca parei para pensar isso. Eu fui numa igreja aí, os dois vem Jesus e um de cada lado. Eu até assustei. Ui, nossa, os ladrões estão aí. Provavelmente está lá no inferno. E está trancado lá. O duro é isso. Está lá trancado lá. Esse tempo todo. Porque depois de Jesus, depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus, é lhe dado a chave da vida e da morte. Então aqueles que morreram depois disso estão como os que dormem, aquilo que Paulo fala, estão como os que dormem aguardando o julgamento.
Então, para eles não estão nem no céu e nem no inferno. Eles estão como os que dormem. Tudo bem? É isso que Paulo nos ensina. Sabia disso, Arlete? Por que não vai para o inferno? Porque a chave está na mão de Jesus e o inferno está trancado. Já tem uma fila, né? Não, está aguardando o julgamento. Eles são todos, veja Marlene, são todos aguardando o julgamento. Todos, sem exceção. Aí quando morre, como é que fala? Você quer ver uma pessoa da Bíblia que está lá aguardando o julgamento? Paulo, Pedro, João. Isso é porque foi os discípulos, né? É, Imagina nós! tá certo? Tudo bem? E aí o que acontece? Nós. Agora, a parte que eu mais quero falar com as irmãs sobre esse texto é que chega um determinado momento que lá Jesus começa a desenvolver essa conversa lá no versículo 19. Senhor, posso ver que é profeta, a mulher respondeu. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é Jerusalém. Que adoração? Adoração? Isso. Que adoração? Que é adorar a Deus? Nós cantamos, vamos adorar a Deus. Adorar para mim é entrega total. Entrega total. É. E aí? Adorar só Deus. Não adorar, Concorda com ela, adorar Bia? Ninguém mais. E aí, Vilma, o que você acha? O que é adorar a Deus? Adorar, em primeiro lugar, é Deus. Não, as palavras da Arlete e as minhas. Célia? Também, Ivone? Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. É. Marlene, o que você acha? Assim, fala, eu acho assim, o que eu penso, se não magoar ninguém, andar assim, é o que eu penso fazer, né? Não magoar, não ofender, sabe? Mesmo com palavra. Prefiro ser magoada do que magoar. Ter caráter e respeito pelos outros. Andar honestamente e fazer as coisas, sabe como é que é? Mesmo que a turma fala, essa é tonta. Sabe? Então, para você, adorar a Deus é andar segundo os seus princípios. Segundo os princípios de Deus. Dona Não Zirda? tirando 10 mandamentos. Dedicação, ter uma vida reta. Também você concorda mais ou menos com a Marlene. É que não adianta só você ir rezar, né? Saindo da igreja fazendo coisa errada. Ajudar, você pode. Hoje eu encontrei uma mulher com um nenenzinho pendurado, um carrinho assim, chovendo, e a outra menina falou, nossa, sabe que precisa de ajuda? O neném estava com medo de cair. Estava assim com uma mão só, e chorando, chorando. Daí ela falou, você pode ajudar a dar a mochila para a menininha ali? Para ela deu a mochila, arrumou a neném, parou de chorar. Então, na verdade, gente, vamos ver a resposta de Jesus. Jesus disse assim. Jesus disse, Senhora, creia em mim. Versículo 21. Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito, e os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Então, a adoração é um conjunto de tudo isso que as irmãs estão dizendo, mais adoração. Por que Jesus fala, os judeus adoram lá em Jerusalém? Por quê? Porque o templo estava em Jerusalém. O templo estava lá.
Tá certo? E o judeu achava que só poderia adorar a Deus lá. Tudo bem? Só que Jesus diz, olha, o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. É fazer tudo isso que vocês falaram aqui, mas também ter um espírito que anseia estar na presença de Deus. Por isso que Jesus diz, olha, o judeu adora lá em Jerusalém. Essa mulher diz assim, os nossos pais adoram nesse monte, e esse monte chama Gerizim, tá ok? Ele está lá em Deuteronômio 12:5. Sabe qual é esse monte aqui, Marlene? Você já ouviu falar de um sujeito na Bíblia chamado Caleb? Então, foi esse monte aqui que Caleb conquistou. E aí os povos adoravam a Deus ali. Eu tenho um lugar específico para adorar a Deus? O que você acha, Sérgio? Tem? Existe, Ivone, um lugar específico para adorar a Deus? Só na igreja, né? Só na igreja? Não. Você pode rezar fazendo almoço, você pode rezar fazendo casa. Aonde eu estiver. Porque adoração é o ato de prestar culto a Deus. Eu presto culto a Deus quando eu, por exemplo, tenho o meu caráter redefinido? Presto. Eu presto culto a Deus quando eu dou auxílio a alguém? Sim. Eu presto culto a Deus quando eu venho à igreja? Sim. Mas eu também presto culto a Deus quando eu entro no meu quarto onde ninguém está vendo e faço a minha oração. Aonde eu faço a minha leitura bíblica e oro, sozinho, sem ninguém ver. Eu também estou prestando culto a Deus, estou adorando a Deus. Deu para entender o que é adoração? E por que Jesus diz? Tem que ser em espírito e em verdade. Porque eu simplesmente posso vir prestar culto a Deus dentro da igreja simplesmente por um ritual. Venho aqui, participo do culto, participo da escola dominical simplesmente por obrigação. Isso é adorar a Deus? Não. Eu não posso entrar na presença de Deus simplesmente pelo fato de entrar. Vou rezar porque eu preciso rezar. Vou orar porque eu preciso orar. Vou ler a Bíblia porque está todo mundo lendo. Isso não é adoração. Isso não é prestar culto diante de Deus. Jesus está dizendo para ela, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe por que adorar em espírito e em verdade, Arlete? Porque a adoração, quando ela é só feita na igreja, eu só venho e só entro na presença de Deus quando eu venho na igreja. E durante a semana? As igrejas ficam fechadas. E durante a semana? As igrejas agora estão trancadas, né? Meu Deus. Mas o problema é que assim, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Eu falei lá na chácara, de vez em quando deve parar uns caras do lado do meu carro e acham que eu estou doido. Porque eu literalmente converso com Deus dentro do meu carro, quando eu estou sozinho. Como se ele estivesse do meu lado. Ali comigo. Estou doido? Posso fazer isso? Será que Deus me escuta, Célia? Escuta.
Porque Ele está comigo a todo momento e a todo instante. O meu vizinho sempre grita: "Oh Deus, que saudade do meu povo, a maior parte já morreu." Ele fala sozinho. Meu vizinho conhece meu irmão? Não, ali do lado, ali. Ele é uma forma dele se expressar diante de Deus. Agora, qual é a forma que nós adoramos a Deus? Será que eu tenho adorado a Deus só quando eu estou na igreja? Vou citar o exemplo, por exemplo, do judeu. O judeu não tem mais o templo lá. E aí? Desde então não adora mais a Deus? Porque para eles, o lugar de adorar era em Jerusalém, no templo. O templo já não existe lá há séculos. Há milênios, aliás. E aí? Adoração, gente. Deus procura os adoradores em espírito e em verdade. Ele diz em espírito porque eu posso adorar a Deus a todo instante, a todo momento e a todo lugar, em todo lugar. Por quê? Porque se Jesus habita em mim, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho Deus permanentemente dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nós não falamos isso? Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, aonde é o templo para adoração? Eu. Levanta a mão aí, Bia, fala eu. Eu também. Você é templo do Espírito Santo, Bia. Você é templo do Espírito Santo, Marlene. Você é templo do Espírito Santo, Arlete. Você é templo do Espírito Santo, Ivone. Você é templo do Espírito Santo, Célia. Você é templo do Espírito Santo, Vilma. Você é templo do Espírito Santo, Zilda. Bia, você é templo do Espírito Santo. Então o lugar de adoração a Deus está aqui, ó. Ponta assim e fala assim: eu sou, vamos lá, eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho que me cuidar. Então eu sou. Viu? Você tem que se cuidar, você tem que tomar água. Por isso que você tem que se cuidar, Bia. Você tem que tomar água, porque se você não cuidar do seu corpo, você está desrespeitando o templo de Deus. Você me entendeu? Olha a garrafa dela lá. Eu só trago a garrafa, não. Vivo. Deixa ela. Vocês entenderam? Por isso que a gente fala que a gente tem que tomar conta do nosso corpo. Porque nós somos templos. E por isso que nós podemos adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. Porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos o templo. E por isso que Jesus disse, olha, vai chegar um momento que não vai ser nem aqui, nem em Jerusalém. Nós poderemos adorar a Deus em qualquer lugar. Porque cada um de nós é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E essa mulher diz o seguinte, só para a gente encerrar. A mulher respondeu: sei que o Machia está vindo, isto é, o ungido. Sabe o que significa Machia, Bia? Machia significa o ungido. O ungido de Deus. Tá ok? Quando ele vier, nos dirá tudo. Ou seja, ela estava aguardando esse Messias. Ele estava aguardando esse Machia, o ungido de Deus, para revelar tudo, porque eles esperavam um rei libertador, que liberassem eles da tirania do povo romano, tá ok? E aguardava também um ser espiritual, que além de ser um líder governante, lideraria também a nação de Israel como um líder espiritual. Ela está errada, Bia? Não. Jesus estava lá, mas estava como um líder de salvação.
salvação, de cura. Mas ele não estava lá para governar. Porém, nós somos o povo que nós veremos Jesus voltar para governar. Aí é justiça. Aí não tem mais salvação. Sabe por quê, Bia? Porque a salvação, ele já veio. Ele já nos deu. E ela vem pela fé. Quando ele voltar, é para governar. Aí é cedro e justiça. Aí, Arlete, o pau come. Couro vai comer. Literalmente. Minha pergunta para o pau torou. A Lídia. Nesse caso, Torar o pau. o pau vai torar. Ela pode ter certeza. O cedro vai descer forte. Tá bom? Então, irmãs, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E como as irmãs aprenderam hoje, isso pode ser feito em qualquer lugar. Não fique esperando estar na igreja, não. Adore-o em espírito e em verdade na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, em todo momento. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em você. Amém? Amém. O senhor